bom dia, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Sabedoria e o tema de hoje é forte. Espírito de medo. O espírito de medo precisa sair hoje da sua vida. Chega de ser governada pelo espírito de medo, mulher. Você entrou aqui não é por acaso. Eu creio que tem pessoas aqui que nem conseguem dormir direito à noite por causa de tanto peso de espírito de medo na vida. Meus amores, sejam bem-vindos ao nosso Café com Sabedoria. Me confirma aqui embaixo. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Bom dia, Juliana. Bom dia, Lei. Bom dia, meus amores. Pra gente não perder o costume, coloca aqui embaixo de onde você é. Qual sua cidade, seu estado, seu país. Ontem eu tava orando e falei, Senhor, qual palavra o Senhor quer que eu traga pro Café com Sabedoria hoje, né? E pensei em várias coisas e o Espírito Santo falou assim, espírito de medo. Meu povo perece por causa do medo. Espírito de medo. E eu falei, ok, Senhor, nós vamos tratar o medo. Quem aí sabe que o medo tem te paralisado? Quem aí sabe, percebe que o medo tem governado a sua vida? Já me conta aqui embaixo. Olha só, pessoal de Espírito Santo, São Mateus, Vitória, Paraíba, Mato Grosso, estou com muitas clientes de Mato Grosso, Flávia, Bahia, BH, Janaúba, sejam muito bem-vindos, meus amores. Se você entrou aqui hoje, fica até o final, no final nós vamos fazer uma oração poderosa. E se você entrou aqui, é porque Deus quer falar com você hoje. Talvez você nem me conheça e caiu aqui de gaiato. Então fica aqui, porque Deus tem algo para te entregar hoje, em nome de Jesus. Amém? Olha só, pessoal de Janaúba, Goiânia, Goiás, sejam muito bem-vindos. Jundiaí. A palavra que eu tenho hoje para entregar para vocês é que realmente o espírito de medo precisa sair da sua vida hoje. Chega de deixar o espírito de medo roubar seus sonhos. Chega de deixar o espírito de medo te paralisar. Chega de deixar o espírito de medo te impedir de viver os sonhos de Deus para sua vida. Comenta aqui embaixo, chega. Por hoje chega. Comenta aqui embaixo. Eu vou te ensinar a batalhar contra o espírito de medo. Porque você é muito maior do que o espírito de medo. Porque você carrega o poder de Deus em si. Tá todo mundo preparado, preparada? Sejam muito bem-vindos. Compartilhe essa live, essa palavra com o máximo de pessoas. Você que está no YouTube, compartilhe também no grupo das amigas, das inimigas. Sabe, quanto mais pessoas forem impactadas com essa palavra, mais nós vamos derrubar esse trono, esse espírito de medo na vida das pessoas. Amém, meus amores? E aí, tá todo mundo mandando chega, manda um foguinho, manda um coraçãozinho, se posiciona, mulher. As bênçãos que você quer viver do Senhor, tá dependendo do posicionamento de você. Então, vamos lá. O que acontece? O medo é um inimigo silencioso. O medo é um inimigo silencioso na nossa vida, que de forma silenciosa, sorrateira, destrói os nossos sonhos, trava os nossos relacionamentos, impede que a gente tome decisões importantes e faz com que as pessoas vivam muito abaixo daquilo que Deus prometeu para cada um de nós. Forte, né? É o medo. O medo é o nosso inimigo invisível. Entende? E não é só sobre sentir medo. Sentir medo, todos nós vamos sentir. E o medo, aquele medo que nos faz ser precavidas, né? É um medo bom. O medo não é de tudo ruim. Aquele medo que nos faz
ser pessoas precavidas, né? Para prevenir situações, é um medo bom. Porque, afinal de contas, se a gente não tivesse o medo, que loucura seria a nossa vida, né? Ia dirigir igual um maluco, ia fazer muitas coisas sem temer a própria vida, por exemplo. Só que o problema é quando nós vivemos dominadas pelo medo. E o medo deixa de ser uma emoção e passa a ser aquilo que governa as nossas decisões. E esse medo se torna uma prisão. Quem aí percebe que está aprisionada pelo medo? Eu vou dizer para vocês, eu fui uma pessoa por muitos anos, eu diria que 34 anos da minha vida, aprisionada no medo. Todas as decisões que eu tomava, tudo que eu fazia, a forma como eu conduzia a minha vida, era baseado pelo medo. Era definido pelo medo. Entende? Mas Deus não deu para mim e para você espírito de medo. Comenta aqui embaixo. Deus não me deu espírito de medo. Comenta aqui embaixo para fortalecer isso dentro de você. Escreva, declare alto aí onde você estiver também. Deus não me deu espírito de medo. Comenta aqui. Meus amores, quando o medo começa a governar a nossa vida, começa a definir cada decisão que a gente toma, nós já paramos de ouvir a voz de Deus há muito tempo. Há muito tempo. Quem é o pai do medo? É Satanás. Quando a gente deixa esse espírito de medo dominar a nossa vida, Satanás está fazendo um reinado na nossa mente, no nosso coração. Nós precisamos quebrar esse trono. Nos libertar desse espírito de medo. O medo faz você negociar. O medo faz você negociar as promessas de Deus para sua vida. O medo faz você negociar aquilo que Deus já decretou sobre a sua vida. Deus já decretou sobre a sua vida prosperidade, um relacionamento amoroso abençoado, dinheiro, prosperidade, uma empresa próspera, filhos abençoados. Mas o medo te faz negociar isso. E te deixa presa em relacionamentos abusivos. Eu estive presa num relacionamento abusivo por 14 anos. Te deixa presa aceitando migalhas. Quantas mulheres eu atendo e falo assim, Letícia, eu não largo ele porque eu não vou ter outra pessoa. Olha a minha idade, eu vou encontrar outra pessoa. Olha o medo que essa pessoa está aprisionada. Ela está negociando a felicidade dela. Ela está negociando a vida dela, os anos de vida dela. Aceitando migalha por causa do medo. O medo faz você não empreender. Meus amores, as únicas pessoas na Bíblia que prosperaram foram pessoas que empreenderam. Você ficar a vida inteira presa numa CLT é uma mentalidade de escassez, é uma mentalidade de pobreza, tem espírito de medo aí. Porque você está buscando uma falsa segurança naquele salário no final do mês. Só que você fica presa nisso e isso te limita. Vocês concordam? Concordam com o que eu estou falando? Isso te limita, porque você fica presa naquela falsa segurança em um salário mínimo. E se você tivesse a coragem de enfrentar o medo e confiar naquilo que Deus te prometeu, você ia estar ganhando 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil que seja. Mas você se limita por causa do medo. Espírito de medo. O espírito de medo faz você não obedecer a Deus. Não obedecer a Deus. Espírito de medo faz você ter uma vida o tempo inteiro preocupada com dinheiro. Não sei se você estava aqui ontem no Café com Sabedoria. E ontem a gente falou onde está o seu Isaac. Quando na sua mente, nos seus pensamentos, no seu coração, você está o tempo inteiro preocupada com o dinheiro, eu estou preocupada se o dinheiro vai faltar, eu estou preocupada se o dinheiro que eu tenho eu vou perder, você está entregando o seu coração, você está criando um altar de idolatria a Mamon. Você está tirando Deus do lugar dele e colocando Mamon nesse lugar. Olha como que isso é pesado. O medo
O medo paralisa a sua vida e te faz ter medo de perder as pessoas. De perder as pessoas. Te faz ter medo de fracassar. Te faz ter medo da opinião e do julgamento dos outros. Nós estamos sendo julgados, criticados o tempo inteiro. Você fazendo coisas boas ou não. Você fazendo aquilo que agrada ao outro ou não. Olha para a história de Jesus. Ele não teve medo de desagradar ninguém. Porque ele queria o tempo inteiro agradar ao Pai. Toda vez que você está presa nesse medo de fracassar, o medo do julgamento, da opinião dos outros, você está sendo controlada pela sua criança ferida. Porque um adulto curado ouve a voz de Deus e não quer saber da voz de mais ninguém. Vai lá e faz, porque está confiando no Senhor. Quando você deixa o medo reinar a sua vida, ele aumenta os problemas. Às vezes aquele problema é um problema pequeno, mas é como se o medo colocasse esse problema numa lente de aumento e ela se torna gigante. Só que isso faz com que você diminua o Deus que você serve. Diminua o poder de Deus de fazer milagres inimagináveis, de fazer milagres impossíveis. Quem tiver aí com a sua Bíblia, pega aí 2 Timóteo 1,7. 2 Timóteo 1,7. Meus amores, sejam muito bem-vindos ao Café com Sabedoria. Tá? Hoje a gente está falando sobre espírito de medo. Você entrou aqui, não é por acaso. Já compartilha essa live, compartilha com o máximo de pessoas, tá? Comenta aqui embaixo qual parte mais te tocou. Comenta aqui embaixo quais temas você quer que eu traga aqui do Café com Sabedoria pra gente, viu? 2 Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, espírito de medo, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Olha só o que Paulo está falando aqui. Paulo está falando que Deus não nos deu espírito de medo. Então, que você tenha certeza no seu coração que o medo não vem de Deus. O pai do medo é Satanás. Essa influência espiritual de espírito de medo nos faz paralisar. Quem aí percebe que está paralisada? Letícia, eu tento tomar a decisão, eu não saio do lugar. Letícia, eu tenho várias ideias, mas eu não consigo sair do lugar. Eu estou paralisada. Me conta aqui embaixo. Me conta aqui embaixo. Se essa mensagem está tocando seu coração, comenta aqui. Fala, Deus. Comenta aqui. Ó, a Irani falou que isso está acontecendo com ela. O que acontece? O inimigo sabe que a palavra de Deus não volta vazia. E aquilo que Deus prometeu para mim e para você, Ele vai cumprir. Ele é fiel para cumprir. A parte dele, Ele sempre vai fazer. Só que Satanás sabe que para Deus cumprir as promessas dele na nossa vida, nós precisamos fazer a nossa parte. A nossa parte Deus não vai fazer. Aquilo que é possível, aquilo que é natural, Deus não vai fazer. Depende de nós. Então, o que o inimigo faz? Nos ataca com o espírito de medo, para que nós não façamos a nossa parte e a gente perca as bênçãos de Deus. Entende? Ele sempre vai nos atacar porque ele sabe que a parte de Deus, Deus vai fazer. As promessas de Deus, Ele vai cumprir. Mas se você não fizer a sua parte, nada acontece. E aí o espírito de medo entra na sua vida e te paralisa. Pessoal perguntando se tem problema homem assistir essa live. De forma alguma. Eu falo muito mais voltado para as mulheres porque meu público é 90% feminino. Então eu falo muito mais para as mulheres, mas essa palavra aqui é para todo mundo. Para todo mundo. Pega na sua Bíblia aí. Pega nessa Bíblia aí, na sua Bíblia, Mateus 25, 25. Pega aí. Se essa palavra tá tocando seu coração, manda um foguinho aqui embaixo, manda um coraçãozinho.
Compartilha com o máximo de pessoas. Fala assim, meu Deus, está tocando no meu coração. Vai vir na sua mente aí o nome de alguém, então compartilha com essa pessoa. Porque se o Espírito Santo te incomodar com o nome de alguém aí, é porque essa pessoa está precisando de ajuda e você vai ser o canal de bênção na vida dela. Tá? Se está tocando seu coração, comenta assim, fala Deus, fala Deus. Pega aí, Mateus 25, 25. No final nós vamos fazer uma oração, tá? Uma oração. Para esse espírito de medo sair da sua vida hoje, em nome de Jesus. Mateus 25, 25 diz, tive medo e escondi o teu talento. Olha aqui. Você consegue perceber que o talento não foi perdido por falta de capacidade? E aqui eu estou dizendo para vocês. Os talentos que vocês têm não estão sendo perdidos por falta de capacidade. Estão sendo perdidos por causa do medo. Do medo. Quantas pessoas aqui Deus quer prosperar? Quantas pessoas aqui Deus quer ver formar família, uma família abençoada, uma família que seja espelho do Senhor? Mas vivem escondendo aqueles talentos que Deus colocou dentro de você por causa do medo. Mas você vive escondendo os talentos que Deus te deu por causa do medo. Meus amores, eu quero fazer um convite para vocês. No dia 12 de agosto agora, às 20 horas, eu vou fazer uma masterclass chamada Por que a sua vida financeira não sai do lugar? Talvez você é aquela pessoa que trabalha muito, se esforça, mas o dinheiro não fica nas suas mãos. Quando as coisas parecem que vão melhorar, aparece uma dívida, o carro quebra, alguma coisa na casa quebra e você volta e estaca zero de novo. Ou talvez você trabalha muito, se esforça muito, o dinheiro não vem. Essa masterclass é para você. Eu estou fazendo ela de uma forma especial, com um preço simbólico, para que eu possa alcançar o máximo de pessoas possíveis, para que elas possam destravar a vida financeira e acessar aquilo que Deus tem para elas. Você que quer vir comigo, é só comentar a palavra código aqui embaixo. Vai chegar uma mensagem aí no seu direct para você já se inscrever, garantir sua vaga. As vagas são limitadas. É apenas R$19,90. R$19,90 você vai estar comigo ao vivo. Você que está no YouTube, embaixo desse vídeo vai estar o link. Ou também no link da minha bio, tá lá a nossa masterclass. Vai ser poderosa. Você que está percebendo que a sua vida financeira está totalmente travada, Letícia, eu me esforço, mas não sai do lugar. Você vai entender por que a sua vida está travada. Você vai entender onde está sendo a brecha, onde está sendo o bloqueio. Se é um bloqueio emocional, se é um bloqueio espiritual ou mental, você vai entender. E eu vou te ensinar como começar a mudar tudo isso, tá? Eu quero ver você lá, tá? É um valor simbólico para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas. Vamos agora para números. Quando a gente pega números 13, do 31 ao 33, conta sobre quando Moisés enviou 12 homens para espiar a terra prometida antes do povo ir. E aí, quando eles foram espiar a terra prometida, desses 12 homens, esses 12 espias, 10 só enxergaram os gigantes. Foram na terra prometida e voltou com medo. Não, nós não podemos ir para lá, porque lá tem gigante, é terra de gigante, eles vão nos destruir, eles vão nos matar. Desses 12 espias, somente 2 enxergaram a promessa. Somente 2 não estavam dominados pelo espírito de medo. Então, o que eu quero dizer para vocês? O nosso problema nunca foi o gigante. O meu problema e o seu problema nunca foi o tamanho do gigante. O nosso problema sempre é o tamanho da nossa fé. Não importa a dificuldade, não importa a circunstância que você está vivendo. O problema é o tamanho da sua fé. Será que você está crendo mais no medo do que crendo em Deus? Porque quando você só espera coisas ruins, quando os seus olhos
estão olhando sempre para as coisas ruins, estão sempre olhando para aquilo que falta. A sua fé está em Deus ou está em Satanás? A sua fé está no medo? Que fichas caem? A nossa fé aumenta o poder de Deus na nossa vida. A nossa fé dá liberdade para Deus agir na nossa vida. E eu quero compartilhar com vocês um testemunho. Quer dizer, tem vários testemunhos, mas me veio de compartilhar esse com vocês. Há um tempo atrás, né, eu morei em Alphaville, quase 2 anos, retornei para Minas. E aí eu fiquei 4 meses morando na casa dos meus pais. E teve uma situação que minha mãe precisava vir no médico. Então, eu trouxe ela, né, de Itaiobeiras até Montes Claros, só nós duas de carro. Ela fez a consulta e nós fomos embora. Tipo, bate e volta no mesmo dia. São 4 horas de viagem para ir e para voltar. E a gente fez tudo num dia só. E na hora de ir embora, aconteceu que tinha tido um acidente na estrada. E tava tudo congestionado, o trânsito parado. E eu falei, meu Deus, e agora? Nós vamos chegar em casa meia-noite desse jeito. E aí eu fui pedindo informação. E uma pessoa foi e falou assim, olha, tem um atalho que você passa, mas é estrada de terra. Eu perguntei onde era e fui. Falei assim, mãe, vamos. Só nós duas no carro. E pegamos essa estrada de terra, gente. Chegou uma certa altura da estrada de terra que não tinha uma alma viva. Não aparecia ninguém. O GPS não funcionava, nada. Sabe quando você fala assim, Deus, eu tô pela fé. O Senhor nos blinde, o Senhor nos guarde, o Senhor nos trouxe, o Senhor vai levar de volta para casa em segurança. Mas a gente ficou andando, sem ver ninguém. E minha mãe começou, sabe, ciscar. Sabe quando a pessoa tá nervosa, ela começa a mexer as pernas? Então, ela começou, né, ficar nervosa no quarto. No carro. E aí, do nada, ela falou assim, olê. E aí, a gente foi passar por uma estrada bem estreita, sabe? Bem fechada, com mato fechado. E ela falou assim, olê, mas e se aparecer alguém aqui? Se aparecer alguém aqui, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer se aparecer alguém aqui? Porque a estrada não cabe. Eu falei, mãe, não fala isso. Porque quando você fala isso, ainda fala com medo, acontece. Gente, quando eu fechei a boca, a gente ia passar por uma ponte e um caminhão de frente pra mim. Sabe quando você olha pra ela e fala assim, eu falei. Aí, eu lembro que eu pus a cabeça pra fora do carro e falei com o moço do caminhão. Eu falei assim, moço, eu não sei o que fazer pra gente atravessar essa ponte. O senhor vai ter que me orientar aqui. E ele foi me orientando. No que ele ia passando para um lado, eu ia virando o carro e passando para o outro e deu certo. E aí, eu falo que foi providência do Senhor. Tenho certeza que que esse outro caso que eu vou te contar, ele apareceu ali, foi um anjo de Deus. Porque eu já estava assim, Deus, me ajuda, me mostra se eu estou no caminho certo. Porque vai que eu estou indo para um caminho totalmente contrário ao meu destino. Do nada apareceu um senhor moreno, em uma moto. Ele não tinha um braço. Só que na hora que a gente cruzou, ele parou a moto, desligou a moto para poder me dar a instrução. Sabe assim, quando você vê que é a mão de Deus? E ele foi explicando, ó, você vai passar por aqui, você vai passar do lado dos eucaliptos, você vai passar assim, 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 assim. E da forma que ele falou, aconteceu. E aí, nesse dia, eu falei assim, mãe, tudo que você fala, você atrai. Principalmente se for algo... quando você fala as coisas só da boca para fora, ela não ressoa tanto dentro da sua alma. Só que quando você fala ela com emoção, com coração, aí sim o negócio acontece. Então minha mãe estava com medo e ela estava falando as coisas com emoção, com realmente medo. E tudo que ela falava acontecia. Ah, Letícia, mas e se acontecer isso? Acontecia. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, começa a falar aquilo que você quer viver e não o que você não quer viver. A nossa mente, ela não consegue captar o não. Então, se você fala assim, ó, eu não quero um homem que me traia, você vai atrair para sua vida um homem que te traia. Ah, eu não quero chegar em casa à noite, você vai chegar em casa à noite. Então, eu falei assim, ó, começa a falar coisa boa, mãe.
E ela ficava, então eu vou falar, nossa, daqui a pouco a gente chega em casa, daqui a pouco a gente sai dessa estrada de terra. E aí ela foi falando e foi dando certo. Tá, passou um tempo, passou, sei lá, uns 3 meses, era casamento da minha irmã, minhas irmãs estavam aqui em Montes Claros, e eu estava na rua com elas de carro, dirigindo, e a gente foi parar num lugar. E quando foi parar num lugar, quando eu fui estacionar, eu quase bati o carro. Assim, sabe quando você não consegue nem explicar o que aconteceu? Parece que meu pé escorregou, mas é uma coisa que nunca aconteceu. E na hora eu falei assim, Deus, o que aconteceu? Porque eu nunca fiz isso na minha vida, por que aconteceu? Por que eu quase bati o carro, Senhor? E ele me falou assim, espírito de medo. Eu falei assim, eita, eu não tô com espírito de medo. Mas então, alguém que estava dentro do carro estava com espírito de medo. Aí passou. Eu falei assim, Senhor, obrigada pelo livramento, né? Por mais que meu carro tinha seguro, mas ia ser um desgaste. Obrigada pelo livramento e deixei. No outro dia, minha mãe chega. Olê, eu preciso te pedir perdão. Aí eu falei, mãe, perdão pelo quê? Eu preciso te pedir perdão, porque na noite de ontem eu tinha sonhado com você bater no carro e o tempo inteiro que a gente estava andando de carro, eu estava com medo de você bater. E aquela hora que você quase bateu, eu sei que foi por minha causa. Eu falei, sua mãe, tá perdoado, mas nós precisamos tirar esse espírito de medo da sua vida. Entende como que as coisas acontecem? Entende como que é forte você dar legalidade para espírito de medo? Esse testemunho tocou no seu coração? Espero que tenha tocado. Vamos lá agora. Letícia, agora, como que eu venço o espírito de medo? Pega aí Romanos 10, 17. Como que eu vou vencer espírito de medo? Se essa mensagem está tocando no seu coração, comenta aqui embaixo. Fala, Deus. Manda um foguinho, manda um coraçãozinho. Compartilhe. Compartilhe com as amigas, com as inimigas, porque é palavra do Senhor. Vai trazer libertação. E quando a gente se liberta de espírito de medo, a gente quebra essa cadeia nas próximas gerações. Entende? Romanos 10, 17 diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. O que isso quer dizer? Quanto menos você ouve a palavra do Senhor, mais legalidade e espaço você dá para o medo. Quanto menos você ouve a palavra do Senhor, quanto menos você lê a Bíblia, quanto menos você ora, quanto menos você buscar o Senhor, mais você dá espaço e legalidade para espírito de medo. Então, começa a declarar o que Deus diz sobre você. Começa a declarar o que Deus diz sobre você. Comenta aqui embaixo. Eu sou forte e corajosa. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu sou filha amada. Comenta aqui embaixo, declare. Isso é uma identidade para que você possa reforçar a identidade que está dentro de você. Eu não tenho medo, não. Eu sou forte e corajosa. Eu sou forte e corajosa. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Não declare mais os problemas. Declare as promessas. Declare as promessas do Senhor para a sua vida. Daqui a pouquinho tem o atendimento. Pessoal aí que sempre pergunta sobre os meus atendimentos, eu sou terapeuta, sou consteladora sistêmica, à luz da Bíblia, tá? Quem quiser agendar comigo é só clicar no link da minha bio e que a gente passa todas as informações. E me veio de compartilhar com vocês algo de uma cliente que eu atendi ontem. Olha só, essa cliente que eu atendi ontem, ela foi abusada na infância. A cliente que eu atendi ontem, ela foi abusada na infância. E ela, com 2 filhas, ela queria colocar essas filhas dentro de uma redoma para que elas não fossem abusadas como ela foi. Essa mãe fez de tudo para que isso não acontecesse com as filhas. Só que aconteceu. Aconteceu. As filhas foram abusadas, inclusive pelo mesmo parente que abusou ela.
E eu falei para ela, olha, você poderia ter colocado as suas filhas numa bolha de plástico, numa redoma de vidro, que alguma coisa ia acontecer e elas seriam abusadas. Porque esse ciclo não foi quebrado. Meus amores, a nossa vida é como se a gente estivesse dentro de um sistema familiar. E aquilo que não é curado na raiz vai se repetir. Aquela mulher que eu atendi, ela tinha muito medo das filhas serem abusadas. E quando a gente pega a Bíblia, quando a gente pega a história de Jó, o que fala lá? Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Se na sua mente, se os seus pensamentos são só de medo, é exatamente aquilo que você mais teme que vai acontecer na sua vida. Entende? Olha como que isso é forte. Olha como que isso é forte. E aí eu tive que dizer para aquela mulher, provavelmente a sua avó foi abusada, as suas tias foram abusadas, você foi abusada, suas filhas também. Só que alguém tem que quebrar esse ciclo. Alguém tem que curar na raiz, e é isso que eu faço com o meu trabalho, alguém tem que curar na raiz esse trauma de abuso. Senão, não para. Suas netas, bisnetas, tataranetas vão continuar sendo abusadas. Entende? Por isso que é falado terapia e constelação sistêmica, porque é como se a gente estivesse dentro de um sistema familiar. Você pode analisar na sua vida aí que várias coisas se repetem. Seu pai viveu, sua mãe viveu, seus avós viveram. Então, o que a gente precisa fazer nessa vida é romper os ciclos da nossa família. É criar um novo padrão. É criar um novo padrão. Para que a gente possa viver as promessas de Deus, né? Afinal de contas, nossos antepassados, avós, mãe, tia, não viveram as promessas de Deus porque não se posicionaram, porque não fizeram a sua parte. A nossa parte é nos limpar, é nos curar. A vida eterna, nós recebemos a vida eterna quando nós aceitamos Jesus, mas a vida próspera e abundante é aqui, é agora. As promessas que Deus tem para cumprir sobre a nossa vida, enquanto a gente estiver aqui na Terra, são grandes, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E o que eu gostaria de dizer para vocês? Obedeçam a Deus. Aquilo que Deus colocar no seu coração para você fazer, faça, mesmo com medo. Coragem, meus amores, não é ausência de medo. Coragem é você obedecer, apesar do medo. Quando o Senhor me deu a direção para ir morar em São Paulo, em Alphaville, gente, eu obedeci, mas eu obedeci só chorando. Eu chorava tanto, porque eu não queria ir. Mas eu fui chorando, mas eu obedeci. Eu fui com medo, mas eu obedeci. Eu obedeci. E eu lembro que teve uma vez que Alphaville é muito seguro, mas na rua de casa teve um assalto. E eu cheguei lá em casa revoltada com Deus. Eu cheguei lá em casa e fui pro quarto e comecei a falar assim, Senhor, como que o Senhor me trouxe para cá? Deus, como que o Senhor me trouxe para morar aqui em Alphaville, em São Paulo, sozinha? Se alguém me assalta, se alguém me mata, quem é que vai saber? Quem é que vai cuidar de mim? Quem é que vai saber o que está acontecendo na minha vida? E eu fui chorando e brigando com Deus. A gente é filho. A gente é filho. O que dói no coração, a gente tem que falar para o Senhor. E aí Deus me deu uma visão de um caminhão vermelho girando na pista. E eu falei só, não estou entendendo nada, mas eu vou anotar, né, no meu caderninho de oração. E aí passou um mês mais ou menos, e eu estava atendendo um cliente, teve uma tempestade lá em Alphaville e a energia acabou. E aí nisso, uma amiga me liga e fala, Solê, vem aqui pra casa, que em casa tem energia, a gente vai fazer alguma coisa pra comer. Eu falei assim, beleza, tô indo pra sua casa. Tô indo pra casa dela dirigindo. Quando já tava mais ou menos na metade do caminho, o Espírito Santo falou assim, reduz. Quando eu reduzi a velocidade, entrou na minha frente um caminhão vermelho e ele girou na pista. O que Deus estava me mostrando? Para de reclamar. Para de dar chilique, mulher. Sou eu que cuido de você.
Para de ter medo. Sou eu que cuido de você. E hoje Deus está falando para você também. Confia nele, porque é ele que cuida de você. É ele quem traz a provisão. É ele quem te dá o sopro da vida. É ele quem te permite acordar todos os dias. É ele quem te permite tudo. Confia nele. Confia nele. E mais uma coisa aqui, antes da gente fazer nossa oração final. Ore e entregue o controle. Isso aqui é muito forte, principalmente para as mulheres, tá? Grande parte do nosso medo, ele nasce da tentativa de controlar tudo. Você já parou para pensar nisso? Comenta aqui, se tá tocando seu coração, comenta aqui embaixo, fala Deus. A grande parte do medo na nossa vida, ele nasce pela nossa necessidade de querer controlar tudo. Principalmente a mulher que tem feridas com o pai. A mulher que tem feridas com o pai, ela quer, regaçar as mangas e falar assim, eu dou conta de tudo, eu não preciso de ninguém, eu controlo tudo. Mas é uma mulher ferida. É uma mulher que não confia em Deus. É uma mulher que confia só nela. E a vida dela acaba sendo pesada e frustrada. Porque com Deus o fardo é leve e o jugo é suave. Se tem alguma área na sua vida que está pesada, é porque você está tentando controlar. É porque você está querendo fazer algo que Deus não te chamou para fazer. Letícia, mas meu marido é muito difícil. Não é que seu marido é difícil, é que você está querendo ocupar um lugar que não é seu. Ao invés de você ocupar o lugar de esposa, você está querendo ocupar o lugar de mãe. Aí vai ficar difícil mesmo. Você já viu o filho transar com a mãe? Fala, Deus, se bateu aí. Se bateu aí, manda um foguinho, manda um coraçãozinho aqui que eu já sei. Então, Deus não pediu pra gente controlar tudo. Deus pediu pra nós confiança. Pra que a gente tenha confiança nele. E talvez hoje Deus está querendo te dizer, pare de consultar o medo. Pare de deixar o medo tomar conta da sua vida. Olha para mim. Pedro só conseguiu caminhar sobre as águas enquanto ele olhou para Jesus. Quando ele se distraiu, quando ele olhou para o vento, para a água, o que aconteceu? Ele começou a afundar. Deus está falando para mim e para você hoje, para de olhar para as circunstâncias. Para de deixar o medo entrar no seu coração. Olha para mim, olha para mim. Talvez Deus esteja dizendo para você hoje, aquilo que eu te prometi, eu vou cumprir. Aquilo que eu te prometi não vai parar por causa do medo. Aquilo que eu te prometi vai se cumprir por causa da fidelidade. A fidelidade de Deus na minha e na sua vida. Amém, meus amores? Se essa mensagem tocou seu coração, comenta aqui embaixo. Deixa nos comentários aquilo que mais te tocou. Eu peço que você deixe nos comentários também uma sugestão de tema para a gente trazer aqui no nosso Café com Sabedoria, tá? E vamos fazer a oração? Quem aí está preparada para a gente fazer uma oração contra o espírito de medo? Coloca as mãos no coração e ore junto comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho hoje, um coração quebrantado, porque hoje sei que eu tinha criado um trono, um altar para o espírito de medo. Eu estava ouvindo muito mais a voz do medo do que a tua voz, Pai. Fala com autoridade. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo agora todo espírito de medo, de espírito de ansiedade, espírito de insegurança e de intimidação da minha vida, em nome de Jesus. Que toda mentira que tem paralisado a minha vida caia por terra agora, em nome de Jesus. Eu declaro que o perfeito amor do Senhor lança fora todo medo. Encha, Pai, encha o meu coração com a tua paz. Fortalece a minha fé, me dá coragem
para obedecer à sua vontade. Que hoje, Pai, toda corrente seja quebrada, toda paralisação, toda paralisia seja desfeita e que eu me levante, me posicione para viver o propósito do Senhor sobre a minha vida. Eu declaro que eu pertenço a Cristo. Eu declaro que o Espírito soberano do Senhor está sobre mim. E não sou mais governada pelo medo, mas pela fé. Em nome de Jesus. Amém, meus amores? Amém? E eu preciso fazer uma pergunta final. Tem alguém aqui hoje que por muito tempo está afastado dos caminhos do Senhor? Tem alguém aqui hoje que nunca entregou o controle da sua vida verdadeiramente para Deus? Tem alguém aqui hoje que nunca teve uma relação, um relacionamento com Deus, nunca conseguiu confiar em Deus, talvez pelas feridas que você carrega do seu pai terreno e quer fazer uma reconciliação e quer entregar o coração para Jesus hoje? Comenta aqui que a gente vai fazer uma oração curta para você entregar seu coração para Jesus. Tem alguém aqui? Comenta aqui embaixo eu. Só a verdade cura e liberta. Vamos fazer essa oração comigo? Coloca as mãos no coração e declare. Anair, uma bênção, Anair. É uma decisão. Coloca as mãos no coração e declare. Senhor, meu Deus, meu Pai, perdoa os meus pecados, apaga o meu passado, escreve o meu nome no livro da vida. Eu abro o meu coração hoje para Jesus entrar e fazer morada. Eu abro o meu coração hoje, eu entrego a minha vida hoje para eu ser guiada pelo Espírito Santo de Deus, para que eu possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu declaro que o meu único Senhor e Salvador é Cristo Jesus. Amém? Amém, meus amores? Quem fez essa oração de entrega, sabe? É uma oração de entrega e precisa ser público, assim como diz em Romanos. Comenta aqui embaixo, Jesus Cristo é o meu único Senhor e Salvador. Romanos diz que nós precisamos confessar que Jesus é nosso único Senhor e Salvador publicamente. E quando você comenta aqui embaixo, você está declarando isso publicamente. Para Jesus entrar na sua vida e provocar transformação. Comenta aqui embaixo. Eu vi que tem várias pessoas. A Natasha, a Dracibe, eu acho que é o nome dela, Lucimara, a Nair, né? Comenta aqui embaixo. Jesus Cristo é meu único Senhor e Salvador. Meus amores, quem fez essa oração hoje de entrega da sua vida para Cristo Jesus, começa a orar e entregar o seu coração, a sua vida para Ele, para que Ele possa te guiar. Olha quantas pessoas, que bênção! Para que Ele possa te guiar, para que Ele possa te conduzir, porque Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Todas as vezes que nós queremos tomar decisão pela nossa própria vontade, nós erramos feio. Agora, quando nós entregamos o controle da nossa vida nas mãos dele e deixamos Ele nos guiar, Ele faz milagres, maravilhas. Eu te aconselho também, busque uma igreja para você fazer parte, para você trazer para perto de você pessoas que também estão buscando esse caminho. Talvez você diga, Letícia, eu não sei qual igreja que eu vou, não sei qual igreja que eu vou frequentar. Ora, fala, Senhor, qual é o lugar que o Senhor tem para mim? Qual é a igreja que o Senhor quer que eu esteja presente? E Ele vai te mostrar. Ele vai te dar a direção. Quando eu fui morar em Alphaville, eu fiquei indo em 2 igrejas e falando, Senhor, onde o Senhor quer que eu esteja? E Ele me direcionou, Ele me mostrou onde Ele queria. Então, é o tempo inteiro falando, Senhor, a minha vida é sua. Que o Senhor faça as escolhas por mim, né? Porque o que Ele escolhe para a nossa vida, pode ter certeza, que sempre vai nos surpreender. Tá, meus amores? Grande beijo, que Deus abençoe vocês grandemente. Ótima sexta-feira, ótimo final de semana.